No mês de dezembro, é um mês que nós falamos do Natal, por isso nós não temos uma série específica no mês de dezembro. No mês de dezembro nós fazemos uma coisa mais livre, porque a gente tem muitos especiais também. Mas eu quero falar nessa noite sobre descansar em Deus. Descanso em Deus. Como é que anda você, irmão? O ano corrido, passa tão rápido e tantas coisas. Talvez você esteja cansado demais no final do ano. Talvez suas baterias já estão se esgotando nesse final do ano, sabe? Você já está se arrastando nesse final do ano. O problema é que às vezes nós achamos que esse cansaço não é simplesmente físico. O cansaço físico é muito fácil você resolver o cansaço físico. Uma boa noite de sono, talvez um sabadão, do qual você pode tirar boa parte dele, ou um domingo você poder tirar deitado na cama, né, se espreguiçando, não fazendo nada, já seja o suficiente para você descansar o seu físico. O problema não é o cansaço físico. O cansaço emocional, mental, espiritual, é que realmente traz em nós esse peso, essa coisa que parecemos que a gente já acorda cansado, parece que a gente já anda arrastado. Talvez você esteja cansado, mas não é cansado só o físico, talvez esteja cansado da própria vida. E 2025, o final do ano, só está destacando esse cansaço físico, esse cansaço da vida do qual você esteja passando. Eu quero te falar de um salmo que fala exatamente sobre descansar em Deus, para nos ensinar a descansar em Deus. Está lá o Salmo 37, o Salmo de Davi, a partir do verso 4. Leia junto comigo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixe a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Veja que o salmista Davi, quando escreveu esse salmo, ele já coloca 4 itens importantes para a gente aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a agradar o Senhor, entregar o seu caminho ao Senhor, esperar o Senhor e deixar a ira. Vamos repetir junto para ver se a gente não grava, mas pelo menos possa entrar no nosso coração, no nosso inconsciente. Os 4 passos que o Davi ensina nesse salmo para nós aprendermos a descansar em Deus, vamos falar junto. Primeiro, agradar ao Senhor. Segundo, entregar o meu caminho ao Senhor. Terceiro, esperar no Senhor. E por último, deixar a ira. 4 coisas para você aprender a descansar em Deus. Deixa eu falar um pouco sobre descanso na Bíblia. Descanso na Bíblia é algo poderoso demais. E talvez você não saiba o quanto é poderoso o descanso. A Bíblia começa com descanso e termina com descanso. A Bíblia começa em Gênesis em descanso. O que fez Deus no 7º dia? Ele estava cansado? Será que Deus cansou em criar 6 dias o mundo, o universo, os homens? Ele cansou e vou descansar? O que ele fez no 7º dia? Ele criou o descanso. Ele criou o descanso. Ele criou o conceito do descanso. O descanso que Deus criou não é o descanso de estou descansando porque eu estou cansado, mas o descanso do desfrute, o descanso de aproveitar o que existe na vida, o descanso de perceber o belo, o descanso de olhar o que Ele criou, o descanso de aproveitar o que Ele criou, o descanso de saber que você agora está num lugar que não vai te criar estresse, mas vai te trazer calmaria, refrigério. Ali Deus cria o descanso.
E quando ele cria esse descanso, veja, ali era o descanso espiritual, ainda não foi, ele não tinha criado as regras do descanso cerimonial. Isso só ia acontecer nas leis, com Moisés, muitos anos depois, muitos anos depois. Ele não tinha pedido a Adão para guardar o sábado, por exemplo. E por que Adão não precisava guardar o sábado? Porque nem Abraão, mas ele já tinha o conceito de descanso. Agora, quando você chega em Apocalipse, você vai ver nos últimos livros de Apocalipse, os capítulos, Deus falando, vem para o meu descanso, o descanso eterno. Quando Cristo voltar, ou quando Cristo voltar para mim, que Cristo pode voltar para todo mundo ou voltar para mim um dia. Para todo mundo, quer dizer que a trombeta tocou, Jesus trouxe a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Mas se eu não ver em vida a volta de Cristo, eu vou ver na minha ressurreição. Mas Cristo pode voltar para mim. Pode chegar um dia, eu espero velho, espero eu bem velho, e o Senhor falar, olha, combateu o bom combate, guardou a carreira, perseverou na fé, agora, meu amigo, vamos embora. E eu vou para onde? Vou para o descanso do Senhor. A minha vida termina no descanso eterno em Deus. O livro de Apocalipse diz, vem para o descanso. Você também vai ver Paulo falando do descanso, dizendo que o Velho Testamento não conheceu o verdadeiro descanso, porque o verdadeiro descanso está em Cristo. Nós só vimos, o Velho Testamento só viu a sombra disso. O verdadeiro descanso está em Jesus. É Cristo que nos ajuda a verdadeiramente a descansar. O que eu mais vejo no mundo cristão é que nós estamos tendo os mesmos problemas das pessoas que não são cristãs. Não há diferença entre nós e eles. E não quer dizer que nós somos melhores. É que nós confiamos em quem é o melhor, que é Jesus. E nós podemos entrar num campo onde quem não tem Cristo não consegue entrar, que é o campo do descanso. E por que muitas vezes nós cristãos não conseguimos entrar no campo do descanso? E sem o descanso não há paz. Sem o descanso não tem a alegria que vem do Senhor. Sem o descanso não tem a calmaria, mesmo em dias difíceis. Porque a gente não usa esses 4 passos que Davi nos ensina. Porque o descanso vem quando agradamos a Deus, o descanso vem quando entregamos nosso caminho ao Senhor, o descanso vem quando esperamos no Senhor, o descanso vem quando deixamos a ira. Quando descansamos em Deus, reconhecemos as nossas limitações. Descansar em Deus é reconhecer a minha limitação. Eu não consigo trazer descanso para mim mesmo. Só Deus pode me trazer o verdadeiro descanso. Perceba o salmo que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Agrada do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos de quê? Para você satisfazer os desejos do coração, a melhor forma de fazer isso é fazendo o quê? Só que o que a gente faz? A gente acha que a melhor forma de satisfazer o desejo do nosso coração é agradar a nós mesmos. Tudo o que fazemos é para agradar a nós mesmos. Tudo que nós comemos é para agradar a nós mesmos. É o nosso gosto. O que você vestiu, talvez você está vestindo para agradar o quê? A você mesmo. Talvez o que você come é apenas para agradar a si mesmo. Talvez o seu dia a dia é apenas para agradar a si mesmo. E o que isso vai te trazer? Isso vai te trazer algo perturbador. Agradar a si mesmo é perturbar sua alma. Hoje, nessa semana, a gente viu, eu não quis passar esse vídeo aqui, mas você viu o vídeo, certamente viu o vídeo da garotinha que queria sentar
na janela do avião. O que a mãe queria fazer? Agradar aquela criança. E como ela está sendo perturbada por causa disso? Como ela está sendo perturbada? Por quê? Porque ela quis agradar o desejo de uma criança. Você sabia que quando você só come o que te agrada, o que vai acontecer? Você vai ter uma vida perturbadora. Talvez não agora, mas no futuro. Você vai ter diabetes. Vai ter problema de pressão alta. Você vai ter uma infinidade de doenças no seu corpo. Por quê? Porque em vez de comer para agradar a Deus, que é respeitando o seu corpo, você só comeu aquilo que te agradava. Aí comeu doce demais, sal demais, comeu demais. E a Bíblia diz para não ter gula. Você fez aquilo que te agradou. Aí no final, o que acontece? Paga a conta. No final você paga a conta. Vai chegar uma idade que você vai pagar a conta. E por que esse final perturbador? Porque você fez aquilo que te agradava. Pode ser uma coisa tão simples como: eu vou vestir só o que me agrada. Mas talvez o que você veste que te agrada não agrada o Senhor. Aí você se veste sensual demais, seja homem, seja mulher. E isso pode trazer problemas perturbadores, sem você perceber. Seja das coisas mais simples, seja aquilo que parece mais complexo, viver para agradar a si mesmo é perturbador. Imagine você numa casa. Eu acredito que a maioria de vocês não moram sozinho, moram com alguém na casa. Então você vai viver naquela casa querendo que todo mundo agrade a si mesmo. Agrade a si. Como é que vai ser essa casa? Você pode viver numa casa querendo agradar apenas você? Não. Você tem que, às vezes, agradar o outro ou ter um bom senso. Se você quer viver numa casa tentando agradar apenas a si mesmo, a sua casa vai ser uma casa perturbadora, terrível, cheia de briga. Aí vem o descanso em Deus. Eu não procuro agradar a mim mesmo, eu procuro agradar o Senhor. E quando eu procuro agradar o Senhor, eu entro no descanso dele dizendo: eu reconheço que eu sou limitado, eu não sei o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu vou descansar porque o Senhor é que sabe o que é melhor para mim. Então eu vou descansar no Senhor. Até porque o meu coração, ele é corrupto. Mas quando eu agrado a Deus, Deus vai satisfazer o desejo do coração, a parte boa do meu coração, a parte que não vai prejudicar a minha própria vida. Talvez você não está conseguindo descansar em Deus porque está tentando agradar a si mesmo em vez de agradar o Senhor. Como é que você tira as 24 horas da sua vida só para agradar você? Ou você usa para agradar a Deus? Você tira um tempo para orar, para falar com o seu Deus, para agradecer a Ele. Você faz isso por Ele. E assim todas as outras coisas na sua vida. A segunda coisa que precisamos entender sobre o descanso é que quando descansamos em Deus, a gente não tem medo do futuro. Quando descansamos em Deus, eu deixo de ter medo do futuro. Por que existem tantas pessoas sofrendo de ansiedade? Porque eles têm medo do futuro. A ansiedade é medo do futuro, é medo do amanhã, é medo, é insegurança pelo aquilo que pode acontecer. É algumas inseguranças que nós temos e a gente fica perturbado. Isso tira o nosso descanso, isso tira a nossa paz. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar? Será que nosso relacionamento vai dar certo? Será que o nosso casamento tem futuro? Será isso? Será aquilo? Você tem um medo, uma insegurança do futuro. E essa insegurança tira a sua paz, tira o seu descanso. E a sua cabeça só pensa nisso. E normalmente pensa de uma forma negativa, pessimista.
As coisas vão dar errado, vão dar errado. Será que vão dar certo? Quando você diz, será que vão dar certo? Você está dizendo, eu acredito que vai dar errado. Porque você tem esse medo do futuro. Mas olha, porque o descanso em Deus tira o medo do futuro? Porque eu não busco meus próprios caminhos. Olha o que o salmista diz, entregue o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele. E o mais ele. Por que o descanso? Porque o caminho não é meu. A estrada que eu estou andando, caminhando, não é a minha, é a dele. O Waze que eu vivo, esse meu Waze, ele é o Waze de Jesus, aonde ele me manda ir. Porque eu não sei se você já teve o desprazer do Waze aplicativo te levar para a furada. Na nossa igreja, nós temos uma igreja de Jacaraípe na Serra. A primeira vez que eu fui lá, eu fui com o Waze, meu amigo, eu dei uma volta na serra. E eu quase entrei no Vale da Sombra da Morte, porque eu quase entrei no lugar de Feu Rosa, que é perigoso. O Waze lá. Agora, quando eu fui, eu peguei outro caminho, um caminho que me falou, mas o Waze do capeta falava, vai para lá, vai para lá. Eu vou, não, já conheço esse caminho. Às vezes as pessoas usam o Waze no Rio, vai parar onde? Na favela, no Rio. Porque o Waze quer o caminho mais curto. Ele só não sabe que às vezes o caminho mais curto é o pior caminho. Assim é nossas vidas. Você não sabe qual é o melhor caminho. Buscar os nossos próprios caminhos é algo extremamente perigoso. Buscar os nossos caminhos, as nossas direções para a vida é algo perigoso demais. Você não sabe o final desse caminho. Pode achar que é um caminho bonito, asfaltado, lindo, mas depois entra num lugar emburacado, num lugar sem saída, num lugar perigoso. A melhor maneira de descansar é saber que eu não estou indo pelos meus caminhos, eu estou indo pelos caminhos do Senhor. E aí eu faço uma pergunta para você, você está indo para os caminhos do Senhor ou você está andando nos seus caminhos? Você pede a Deus direção para cada área na sua vida? A área sentimental, a área profissional, a área espiritual. Você tem pedido ao Senhor qual é o caminho? Qual é o caminho? Ou você prefere você mesmo escolher os seus próprios caminhos, por mais perigoso que isso seja? E isso é perigoso. A terceira coisa que a gente precisa entender é quando descansamos em Deus, nós não nos comparamos com os outros. Quando você descansa em Deus, irmãos, você sai da paranoia de se comparar com outra pessoa. Nós vivemos hoje um mundo das comparações. Por causa das redes sociais, nós estamos sempre comparando com alguém. A gente está sempre parece uma competição maluca de nos compararmos com os outros e tentar nos mostrar para as pessoas que estamos bem. Então todo mundo tem o melhor casamento do mundo. Até o dia que de repente ele para de seguir a pessoa que era casada. Todo mundo está feliz, todo mundo está aquilo outro, porque as redes sociais querem passar uma imagem sempre positiva, às vezes, ou na maioria das vezes, irreal. E aí a gente se compara com o outro, porque a gente não tinha esse senso de comparação, sabe, tão grande depois das redes sociais. Eu não sabia o que estava acontecendo na outra igreja, porque eu estava na minha igreja. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Agora, eu chego em casa, já sei que está acontecendo um monte de igreja, porque tem foto de um monte de igreja, tem cultos de um monte de igreja, por exemplo. E aí eu posso me comparar, aquela igreja tem isso, a minha não tem aquilo. Ou eu posso me comparar com o outro.
o que ele fez, deixou de fazer. A pessoa compra um carro, que é a primeira coisa que ele faz, antes de entrar no carro, ele tira uma foto do carro e coloca na rede social. Mas antes, eu nem sabia que meu vizinho tinha comprado o carro. Mas agora eu já sei. Às vezes tem um parente distante que eu nem conhecia direito, ou sabia do dia a dia dele, mas por causa das redes sociais já sei o que ele comprou novo, ele deixou de comprar, e aí eu vou me comparando com as pessoas. E essa comparação tira o nosso descanso, irmãos. Se comparar com os outros é terrível. Olha o que o texto diz. Descanse no Senhor, espere quem? Nele. Espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera. Olha o que o salmista diz. Não se irrite por causa do outro que prospera. Principalmente, que o salmista está dizendo, aquele que prospera de forma errada. Talvez você está perdendo o seu descanso, porque você está irritado com os juízes do Supremo Tribunal Federal. Você está irritado demais com eles, está se irritando demais e perdendo o seu descanso por causa deles. Ou você está perdendo o seu descanso, talvez você ache que o prefeito da nossa cidade só faz praça, aí você está irritado por causa disso. Ou você está irritado porque o governador Casagrande não chega na cidade que eu gostaria, não fez o que eu gostaria, aí você está irritado demais. Talvez você está irritado com alguém da sua família que está prosperando e você sabe que o que ele está fazendo é algo desonesto. Isso te irrita. E você, de forma honesta, não está prosperando. E ele, de forma desonesta, está prosperando. Talvez você está se irritado porque alguém está prosperando, não é porque está fazendo de forma desonesta. É porque ele está prosperando e você não. No seu trabalho ele prospera e você não prospera. Ou aquele homem prospera porque é um puxa-saco e você não é. Aí você se irrita. E aí vem o texto dizendo, para com essa comparação louca, porque isso contamina a alma. Isso contamina a alma. Ah, ele tem carro e eu ando de bicicleta. Ah, ele tem isso, eu não tenho aquilo. Ah, aquele homem, aquela pessoa já casou e eu estou aqui. A gente, com essas comparações que a sociedade tem nos levado ao extremo, isso contamina a alma, tira o descanso, nos perturba demais. Para de se irritar, porque confia que o Senhor vai dar tudo aquilo que você precisa. Deixa que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Mas eu quero te dar uma frase sobre necessidade. Você crê que uma das coisas que nos ajuda a descansar é que nós vivemos pela fé? Você vive pela fé? Você vive pela fé? Dá um glória a Deus se você vive pela fé. Mas dá um bem alto, dá um glória a Deus aí. Então, como funciona a fé? Diante da necessidade. Ah, é confiança, certeza. Não, não é só isso. É confiança, é certeza, isso você já sabe. Mas deixa eu falar algo que a gente esquece. Deus nos dá segundo a necessidade e propósito que nós temos. Deus não dá nada sem propósito. Deus não vai te dar algo só para te dar. Deus não vai te mimar. Sabe? Eu, às vezes, posso mimar meu filho. Eu posso dar algo a ele que ele nem precisa. Eu posso dar a ele só para a alegria de dar. Mas a gente esquece que Deus dá algo sempre com um propósito. Então, precisa gerar propósito para primeiro Deus ver o propósito e depois vai te dar. Primeiro se gera propósito, depois Deus vai dar para você. Deus não vai te dar nada só por dar. Deus não mima seus filhos. Deus disciplina seus filhos. Então Ele vai te dar quando algo gerar propósito. Deus não vai querer te dar um carro
só para você ter um carro e ficar tirando onda na orla da praia, se achando bonzão lá. Ah, mas tem gente que tem, tem gente que tem. Nem tudo que a pessoa tem é Deus que deu, irmão. Ele pode trabalhar e ter também. Ou o capeta deu, ou ele mesmo deu. Mas quando algo vem de Deus, tem que gerar propósito. Então eu vou dar um carro para o meu servo, porque aí aquele carro tem um propósito. Aquela pessoa está solteira, ela quer uma pessoa para casar, você quer casar para quê? Só porque não aguenta ficar sozinho? Eu vou te falar que é melhor só do que mal acompanhado, hein? Agora, que tal falar para Deus, eu quero ter alguém porque eu tenho um propósito? De gerar filhos na presença do Senhor, de ter alguém que vai me ajudar a fazer a tua obra, gera propósito. Para você continuar a ter algo, você tem que começar a gerar propósito nesse algo que você deseja. Se Deus não deu, é porque Ele não vê propósito. E todo propósito vai para uma mesma direção, que é agradar ao meu coração, não, é agradar o coração de Deus. Aí tu volta lá no início. Todo propósito tem a mesma direção, o mesmo objetivo, agradar o coração de Deus, glorificar a Deus. Nós vivemos para glorificar e adorar o Senhor. Cuidado. Se Deus não te deu algo que você ainda gostaria, é porque ainda não gerou o propósito suficiente para Deus te dar. Mas quando Ele vê propósito, e o seu propósito é agradar Ele, quando Ele vê no tempo certo, Ele vai agradar o seu coração, porque agora está em sintonia com o coração dEle. Então descansa, irmão. Não perca a sua paz e o seu descanso, porque você não tem ainda aquilo que você gostaria de ter. Nos propósitos de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus, as coisas vão acontecer. Você precisa confiar em Deus. Nós vivemos um tempo que a gente quer tudo de forma apressada, rápida. A gente não aguenta a espera. Nós somos extremamente impacientes. Por quê? Porque a tecnologia nos deixou extremamente impacientes. Extremamente impacientes. Se você tem pouco mais de 40 anos, 45 anos, você é do tempo da televisão que às vezes tinha que botar bombril na antena para ver se pegava a imagem. Esse pessoal não sabe o que é isso. O pessoal não sabe o que é isso. O pessoal não sabe o que é passar a maior parte de um programa tentando ajustar a antena. Isso quando não dava jeito e alguém tinha que subir na antena em cima e falar: e agora como é que tá? Tá bom, tá indo, tá lá. E quando consertava, acabou o programa. Você tinha que esperar, ter uma paciência. Eu não vou nem tão longe. A minha primeira formação é em eletrônica com informática. Minha primeira formação, eu me formei na primeira turma. Olha como é que eu sou velho. Eu me formei na primeira turma de eletrônica e informática no Rio de Janeiro. E na época que eu me formei, o computador não era. Para você ver, eu entrava dentro do computador. Eu consertava, abria uma porta e entrava. Mas eu vi os primeiros computadores domésticos. E tinha um, que isso é coisa muito velho, chamado MSX. E não tinha nem disquete, não, era fita cassete no programa. A gente levava 5 horas para esperar ler, para jogar um joguinho de 15 a 20 minutos. Deixava lá, e depois eu com meus primos. Fez lá, a gente entrava.
para ver. E quando chegou a internet de escada, aquele barulho. Hoje, se o seu computador demorar 1 minuto para abrir, irmão, você fica sem paciência. 1 minuto, pode contar. Se demorar 1 minuto, você quebra o computador. Não presta, vai embora. Travou. As coisas, a tecnologia está levando a cada um de nós para essa impaciência. A gente coloca as coisas no micro-ondas porque é mais rápido. 30 segundos, 40 segundos para esquentar algo. Para que a gente tem micro-ondas? Para esquentar alguma coisa. Quase ninguém faz comida no micro-ondas. Você tem aquele micro-ondas para esquentar de forma rápida. Mas agora, você nem quer mais esquentar a água, ferver a água no fogão. Agora estão comprando aquela vasilha para esquentar a água elétrica, para ser mais rápido. Por quê? Porque é mais rápido que esquentar no fogão. Você não tem mais a paciência nem para esquentar água no fogão. Tudo tem que ser mais rápido. E a tecnologia está nos levando a essa impaciência. E achamos que a vida é assim. Que a vida é igual a um computador, uma televisão, uma tecnologia, que a gente pode acelerar a vida. Você não tem como acelerar a vida. E que bom que não tem. Porque pudesse acelerar, você saia de 10 anos para 20 anos em pouco tempo. De 20 para 40 em pouco tempo. E aí você ia viver quanto tempo? Que bom que não tem como acelerar a vida. A gente tem que aprender a ter paciência e passar pelas fases da vida. Quando eu vejo um adolescente, um junior falando que está doido para ficar velho, eu falei, não sabe o que fala. Ó Senhor, não sabe o que fala. Quando eu vejo que o sonho de um garoto de 15 anos é chegar aos 18, ele falou, ele não sabe o que faz. A gente quer acelerar a vida, e acelerar a vida, se comparar com os outros, faz mal. Por último, a gente tem que aprender que quando descansamos em Deus, não agimos por meio dos nossos impulsos. Por que nós não agimos por meio dos nossos impulsos? Porque nós estamos descansando em Deus, não através de nós mesmos. Olha o que o salmista diz: a ira e a raiva tiram o seu descanso. O salmista fala, deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. E olha que ele fala de forma espetacular, certamente isso acabará mal. A sua ira, a sua raiva, o seu furor, a sua irritação contínua, uma hora vai terminar mal. Casamentos estão acabando por causa desses impulsos de raiva. Pessoas estão perdendo o emprego por causa desses impulsos de raiva. Pessoas estão deixando amizades por causa desses impulsos de raiva, porque eles não conseguem descansar em Deus. Para descansar em Deus, você tem que abrir mão da sua ira contínua, da sua raiva desenfreada. Nós temos que aprender isso em Deus. Não é tão fácil abrir mão dos nossos impulsos. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas é uma forma de descansar em Deus. Entender que a nossa raiva não vai resolver os problemas, mas o Senhor vai. Porque só em Jesus Cristo temos o verdadeiro e pleno descanso. Descansar em Deus, confiar nele, saber que Ele está cuidando de você, que o mais Ele fará, aquilo que você não pode fazer, não tem problema, Ele fará. Aquilo que é impossível, Ele fará, é o mais dele. Eu faço o que me é possível, mas às vezes o meu possível não é o suficiente. Então pode deixar que o impossível, o Senhor fará na sua vida. Você pode descansar no Senhor, porque Ele cuida de você. Você não precisa ter medo do futuro, porque você anda no caminho dele e não no seu. E o caminho dele sempre te leva para um bom lugar. Você passa a confiar nele e não vai querer resolver as coisas mediante a sua própria irritação. Você descansa e sabe que o Senhor vai cuidar das coisas.
mesmo que você pareça com cara de bobo. Mas você, quando descansa em Deus de forma plena, você entende aquilo que Deus fez no 7º dia. Você aprende a desfrutar a vida. Será que você desfruta a sua vida? E é por não desfrutar a vida, por não descansar de forma plena, que também tem um desfrute, é que você está assim, irritado, cansado, para baixo. Você não consegue ver a criação e falar, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus já fez na minha vida. Olha onde eu estou. Eu sempre penso, agradeço a Deus, se Deus não fizer mais nada na minha vida, Ele já fez tanta coisa por mim. Olha o que Deus já fez por mim. Olha onde Deus me tirou, aonde Deus me colocou. Mas você precisa parar para desfrutar. E eu quero terminar com uma pergunta para você. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Você mora perto da praia. Você não sabe o sufoco que era para mim chegar numa praia quando morava no Rio de Janeiro. Irmão. Irmão, era uma aventura chegar numa praia. Era pegar ônibus, pegar trem, andar e pau, sem dinheiro nenhum. Ao invés de sair com meus colegas sem dinheiro, tinha que passar o dia todo sem grana nenhuma, porque era tão longe a praia, que a gente tinha que ficar mais tempo na praia, porque dava até preguiça na hora de voltar. E às vezes a gente contava dinheirinho, sabe? Comia pão com mortadela. E tentava ali. E passava um sufoco e voltava aquela satisfação. Eu consegui ir para a praia. Talvez sua vida é tão corrida que você não sabe a última vez que você desfrutou do privilégio de morar perto da praia. Mas é desfrutar. Não estou falando para você caminhar na praia. Não é passar por ali. É parar, sentar, olhar para aquilo lá e falar, obrigado, Senhor. Que privilégio que eu tenho. Não é para chegar, às vezes, tomar nem um mergulhar, mas é para desfrutar. Talvez você não parou na sua casa, no dia a dia, parar, sentar no seu sofá e falar assim, obrigado pela minha família, Senhor. Desfrutar a sua família. Ver que a sua família toda está com saúde, Deus está cuidando, vocês têm o que comer. Talvez você nem desfruta disso. Descansar em Deus de forma plena é confiar nele, desfrutar o que ele tem feito e saber que, ainda por cima, olhar para o futuro e falar, ainda vem coisa melhor ainda no futuro. Se parasse aqui já seria bom, mas eu sei que Deus cuida de mim de tal forma que ainda tem coisa boa para Deus me presentear no futuro. Ainda vai vir coisa melhor. Aí você pode abrir um sorriso grato ao Senhor e falar assim, obrigado, porque eu ainda sei que vai vir coisa melhor. Mas a gente não consegue fazer isso. Só vê os problemas, só vê as lutas, só se irrita com pessoas, só reclama com o que tem e não consegue entrar nesse descanso pleno que só Jesus nos dá, porque o ser humano é um insatisfeito, um insaciável. Só um ser humano transformado em Cristo consegue plenamente descansar, porque ele sabe, ele já é satisfeito com o que Cristo dá, e ele já tem a plenitude e o gozo, sabendo daquele que ele ainda vai dar. Feche seus olhos. Me fala como você está vivendo. Diz para mim, como é que você está vivendo? Corre, corre. Irritado.
ou irritada, não consegue desfrutar, está sempre murmurando, reclamando, cansado, fatigado, cabeça cheia, tanta gente irritando, tanta coisa nesse mundo corrido, eu quero te fazer um convite. Venha descansar em Deus. Venha descansar em Deus. Sai dessa vida, isso não é vida não, irmão. Isso não é vida não, irmã. Venha aprender a descansar em Deus. Venha aprender a desacelerar, a desfrutar um pouco da vida. Venha aprender a parar de ter medo do futuro, parar de viver dessa ansiedade louca, confiar nele os seus caminhos. Venha aprender. Agradar o Senhor vale mais que agradar a si mesmo. Entregar o seu caminho ao Senhor é melhor do que viver os seus próprios caminhos. Esperar no Senhor é melhor do que esperar em pessoas. Você está esperando coisa de gente, meu Deus, você está decepcionado com pessoas, porque você esperava algo e aquilo que aquela pessoa queria te dar, ou você esperava que pudesse te dar, não te deu, e você está decepcionado, chateado. Você está esperando em gente, devia esperar no Senhor. É Ele que o mais fará, não é pessoas. Abra a mão da sua ira, da irritação, da raiva. Entregue aquela pessoa para Deus. Para de se comparar. Para de ver essa correria maluca, que não para nada, não desfruta nada. Dá uma paradinha. Confie em Deus, meu amigo. Senão você vai passar essa vida irritado, estressado, sem desfrutar o que Deus tem o melhor para você. Descansa nele. Talvez você precise falar com o Senhor: eu descanso, eu quero descansar em Ti, Senhor. Eu quero aprender a descansar em Ti, confiar em Ti. Eu quero deixar de ter tão ansioso, tão estressado. Você quer fazer essa oração? Coloque a mão no seu coração. Talvez você está precisando fazer essa oração. Estou precisando, estou muito irritado, estou muito ansioso, nervoso, agitado, estou desfrutando. Você está precisando aprender a descansar em Deus? Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero convidar você a ficar de pé.